Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano, comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Dudley. E agora nós vamos começar uma série de revisões, certo? Então, hoje nós vamos fazer a revisão de vocês do capítulo 14, na página 184 do livro de vocês, e do capítulo 15, né, que é a página 196 do capítulo de vocês do livro de vocês, né? O capítulo 14 é intitulado Recursos Naturais e Fontes de Energia, e o capítulo 15 é intitulado Trabalho e o Espaço Geográfico. Então, para a gente começar, a gente vai falar dos recursos naturais, né? Os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Então, como é muito conteúdo para um pouco tempo, a gente vai fazer uma revisão, certo? Mais prática. Eu vou tocar em alguns assuntos porque vocês já estudaram, né? Então, e também vocês vão ver isso em sala de aula, já viram e vão ver novamente com os professores de vocês. Então, vamos lá. Os recursos renováveis, a gente vai lembrar que são aqueles que podem ser recuperados, né, ou podem ser reproduzidos pela natureza ou pela ação humana, né, que não vai ser em um período muito longo, né? Por exemplo, as plantas, a água, né? O ser humano ele tem como conseguir, né? E a própria natureza consegue reproduzir, por exemplo, a chuva, né? E os recursos não renováveis são aqueles que o ser humano nem a natureza consegue fazer em pouco tempo, né? Ele vai levar milhões de anos até se completar o processo de formação. Que aí a gente tem como exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão, né? Então, esses recursos naturais, esses recursos não renováveis e não renováveis, eles também vão servir como fonte de energia, né? Um deles aqui a gente tem o petróleo, né? O petróleo é uma das principais fontes de energia do mundo, né? E também é um componente básico de vários produtos, né? De vários produtos que utilizamos no nosso cotidiano. E esse petróleo, ele é fruto, né, da matéria orgânica de vários organismos vegetais e animais que foram, né, marinhos, que morreram há milhões e milhões de anos atrás, né? E aí eles se acumularam sobre os sedimentos rochosos que foi comprimido e formaram um líquido negro e viscoso, como é o petróleo. Outra fonte de energia não renovável é o carvão mineral, né? O carvão mineral, assim como o petróleo, ele é formado dos vegetais, né, que foram mortos e ficaram enterrados nas camadas de sedimentos, né? E aí essas camadas de sedimentos, elas endureceram, né, e fizeram o que a gente tem chamado o mineral, né, do carvão mineral. E aí as jazidas, elas podem se encontrar a céu aberto, que é mais fácil de explorar, ou em minas subterrâneas, que é mais difícil de explorar. Outra fonte de energia é o gás natural, que ele é encontrado geralmente com o petróleo, né? Porque é formado do mesmo modo e se acumula no mesmo tipo de terreno. E aí ele se chama gás natural porque foi a natureza que formou esse gás, né? E então, em relação ao petróleo, o gás natural ele tem mais vantagem porque ele é menos poluente e as reservas elas podem durar mais do que as reservas de petróleo, né, que são distribuídas em vários continentes. Outra fonte de energia é a energia nuclear, né? A energia nuclear, ela é fruto da energia atômica produzida nas usinas nucleares vindas da fissão do átomo de urânio. Então, ela é a fonte de energia, né? Cerca de 15% da eletricidade mundial. E principalmente a França, a Bélgica e o Japão estão entre os países que mais dependem da energia nuclear do mundo. E aí essa energia, ela é uma energia que ela, a partir do urânio, né, ela também ela vai ter um material radioativo muito grande, né? Então,
precisa se ter muito cuidado a se produzir esse tipo de energia. E aí a gente tem as fontes de energias renováveis, né? Uma delas aqui que vocês veem é a hidrelétrica, né? Elas são responsáveis pela maior parte de geração da energia elétrica aqui no Brasil. Então, essas usinas hidrelétricas, elas funcionam a partir do barramento da água de um rio, né? Que ao ser aberto, as comportas vão mexer as turbinas, essas turbinas vão mexer o motor e assim vai ser gerada a energia de uma forma bem simplificada. Outras fontes de energia, a energia eólica, que é a energia produzida a partir do vento, a energia solar, que é a energia a partir do sol, né, vindo daquelas placas voltaicas, a energia geotérmica, vindo do calor interno da Terra, e a da biomassa, que é vinda de restos, né, de animais, de restos de vegetais, né? São energias mais limpas e poluem menos o ambiente. Essas fontes de energias também têm a vantagem delas serem renováveis. A gente já fez uma aula sobre elas, eu expliquei bem direitinho, então vocês voltam lá para assistir, tá bom? Aqui só uma imagem, né, mostrando a energia hidrelétrica, a eólica, a solar, a biomassa, a geotérmica e a maré motriz. Outra questão que vale a pena lembrá-los é que o ser humano, né, ele vem retirando da natureza, né, as matérias-primas, sem uma preocupação com a natureza em si como um todo, e vem, né, cada vez mais poluindo o meio ambiente. Então, em busca de alternativas, né, para a grande quantidade de lixo que é produzido, né, graças ao consumo humano, se fez, né, uma política de conscientização, né, de desenvolvimento sustentável em relação ao lixo e a aplicação desse conceito dos 5 R's, né, reduzir, reutilizar, reciclar, recompensar e recusar, né, reduzir o consumo, reutilizar o que se joga fora, reciclar a maior parte do lixo que nós jogamos, repensar, né? Sempre podemos rever os nossos hábitos, rever os nossos estilos de vida, consumir menos coisas e recusar, que é o quê? Conhecer a origem dos produtos e os seus métodos de fabricação e rejeitar aqueles que prejudicam o ambiente e a sociedade. São ótimas maneiras de contribuir para as mudanças necessárias, né? Principalmente recusar as empresas que não respeitam as legislações ambientais, recusar as empresas que fazem testes em animais, né? Então, é muito importante, né, se pensar nesses 5 R's para um novo conceito de desenvolvimento. O capítulo 15 do livro de vocês, ele vai falar sobre o trabalho, né, que o trabalho é o meio pelo qual as pessoas modificam a natureza e constroem o seu espaço geográfico e se desenvolvem, né? Esse trabalho é necessário para que as pessoas satisfaçam as suas necessidades de alimentação, vestuário, moradia, transporte, educação, saúde e lazer. Então, e aí a gente viu também, a gente já viu isso em outras aulas, as relações de trabalho, né, que as pessoas estabelecem entre si. Geralmente a gente vê a questão da utilização, né, da mão de obra, né, onde os peões eles trabalham, mas quem fica com lucros são os donos de empresa. Há uma concentração de renda, né, na mão dessas pessoas. E a gente tem a questão do desemprego, né? Eu vou parar um pouco para falar sobre isso porque a gente não frisou isso nas outras aulas, né? O desemprego ele acontece por fatores conjunturais, né? Que são aqueles que estão ligados às crises econômicas, né? Geralmente, por exemplo, agora na pandemia, as empresas que fecham de acordo com a conjuntura, né? Que está a sociedade, aconteceu essa problemática e aí as pessoas, elas todas vão perder o trabalho, todas as pessoas dessa fábrica. E os fatores estruturais que estão ligados aos avanços tecnológicos da mecanização e da robotização. É quando a máquina substitui o trabalho humano. Então, conjuntural, a conjuntura, né, e estrutural a partir das estruturas da tecnologia. A gente também falou, né, da economia informal e do subemprego, né, que são essas atividades que as pessoas exercem
sem, né, as garantias dos seus direitos trabalhistas. Então, vocês voltam lá na aula e que eu falei sobre isso para vocês verem novamente e fixarem melhor o conteúdo, tá? E para a gente finalizar agora, para que a aula não se estenda mais, os setores da economia, que eu também já falei em outras aulas, né, sobre cada um desses setores, o setor primário, que vai corresponder às atividades da agricultura, pecuária, dos extrativismo vegetal, mineral e animal, o setor secundário, que vai corresponder ao setor dos trabalhadores da indústria e da construção civil, e o setor terciário, que é a da atividade do comércio e serviços que também já estudamos em outras aulas. Então, gente, vou finalizando por aqui. Espero que dê para fazer uma revisão. Voltem lá no livro de vocês, deem uma lida para que vocês consigam se dar bem nessas avaliações. Até mais!